segundos. Então, novamente, meu muito obrigado a você que está aqui comigo e também a Dassault Aviation, uma empresa do grupo Dassault, que tem patrocinado sempre aqui o nosso canal. Bom, vamos falar um pouco então dessa questão da Gol, que é bem importante e vai ter aí reflexos bem marcantes na aviação brasileira. Aliás, a Gol, só retomando rapidamente, ela foi criada em 2001 com o conceito de low cost, low fare, o que a gente chama hoje de empresas de baixo custo. Muito governo, principalmente o atual, tem falado de atrair empresas de baixo custo ao país. A Gol surgiu justamente com essa proposta há mais de 20 anos. A questão é que o Brasil não ajuda muito aí esse modelo funcionar. Daqui a pouquinho eu até vou falar sobre isso, mas vamos falar então do que aconteceu. A Gol entrou hoje com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, baseado no capítulo 11 da Lei de Falências, que é basicamente ali um processo que ela vai rever toda a sua dívida e como ela vai ajustar isso daí com seus principais credores. Existe uma alternativa de pedir a recuperação judicial no Brasil. Eu conversei com alguns amigos, até advogados, que falaram que o problema de pedir a recuperação judicial no Brasil é que ela é bastante insegura e não se tem certeza da continuidade como isso vai acontecer, muito até por conta aí da insegurança jurídica nacional e da burocracia que existe. Lembrando, a Varig entrou em recuperação judicial há mais basicamente 20 anos e até agora as coisas não terminaram. Imagina, uma empresa que nem existe mais, ainda tem muita coisa em aberto. A mesma coisa a VASP, recentemente a Avianca também tentou e acabou não indo para frente. Um caso de sucesso, baseado no capítulo 11 da Lei dos Estados Unidos, foi a Latam, que todas as subsidiárias, inclusive a brasileira, além da matriz que é no Chile, fez esse pedido no início de 2020, lá no começo da pandemia, e as coisas acabaram indo muito bem, a empresa saiu muito saudável aí, tá voando super bem. Ou seja, pedir uma recuperação judicial não significa que você está falindo, mas sim que você pretende colocar pelo menos suas contas em ordem e você quer começar a negociar com seus principais credores sem depender ali de uma briga jurídica. Então, é uma maneira de você tomar a iniciativa de tentar resolver a situação. Para você ter uma ideia, a dívida mais ou menos da Gol gira em torno de 20 bilhões de reais. É uma dívida bem considerável e vem se arrastando há algum tempo. Na verdade, a Gol vem numa situação bastante delicada há mais ou menos uma década. Não que ela estivesse no prejuízo, mas ela vinha ali com bastante dificuldade de se tornar uma empresa realmente rentável. Daqui a pouco até cito os motivos aí do que tem esse problema no Brasil, né? Na primeira vez que uma empresa de grande porte na aviação acaba ali tendo bastante dificuldades. Mas se você tem passagens compradas e planejando voar com a empresa, é pouco provável que vai afetar o seu voo. O que deve acontecer sim é que a Gol, como qualquer companhia aérea que entre em recuperação judicial, vai fazer uma revisão de malha, de frota, e é pontual, não é uma coisa que se pegue e perca muitos aviões ou se reduz a malha. E geralmente pode acontecer até o contrário, não geralmente, mas em alguns casos acontece de criar novas rotas, são rentáveis, e ali tentar colocar mais passageiros por voo. Parte da frota provavelmente deve ser devolvida ou os contratos refeitos ali com condições mais favoráveis. Aliás, a Gol acabou de receber mais um 737 MAX, então ela está muito bem na questão ali de operação, mas a questão da dívida é bem pesada. Então é uma questão de equilíbrio ali na balança, que você tem que pagar suas contas, mas manter também a lucratividade. Então isso sim deve acontecer, uma revisão de malha, alguma coisa de frota, mas é pouco provável que afete a maioria dos passageiros. Vai ser umas coisas mais pontuais. A mesma coisa Ismael, por hora ele está fora desse processo, quem está é a companhia aérea, não o programa de fidelidade. Então, para quem tem milhas Smiles ou faz parte daqueles programas que você compra milha para viajar, isso não deve ser afetado. Então, tá tudo acontecendo e é interessante que foi uma medida proativa da Gol para tentar resolver então sua situação financeira. Mas é muito cedo para nós falarmos dos impactos reais e como que ela vai sair dessa recuperação. A imensa maioria das companhias que entram no capítulo 11 da Lei de Falência dos Estados Unidos acabam sim recuperando a sua capacidade financeira e voltam a operar no azul. Claro, já houveram casos ali bem delicados, a Panam, quem não lembra, em 1991, que acabou não conseguindo ir adiante, mas era outro cenário, outros tempos, e também a gestão era bem diferente. No caso da Gol, é bem provável que ela saia daqui a alguns anos melhor do que ela entrou. E como comentei, para a gente falar brevemente aí desse cenário da aviação comercial brasileira. Isso, na verdade, merece um vídeo especial, mas só para fazer um panorama. Você que acompanha a aviação há muito tempo, ou está chegando agora, deve ter visto que é pouco provável que as companhias ali sigam por muitas décadas no azul. O que acontece é que a maior parte delas ali sofre uma série
de revés ao longo de toda a sua história. Como eu disse, a Gol tem um pouquinho mais de 20 anos e já está em uma situação bem delicada. A TAM, lá atrás, também passou por situações complexas. Aliás, ela foi até vendida para o grupo Latam, entre outros motivos, para tentar ali se tornar muito mais sólida do que ela estava conseguindo. A própria Latam no Brasil também sofreu bastante. Lá atrás, VASP, Transbrasil e Varig acabaram não sobrevivendo e tantas outras, né? Se voltar desde 1927, a lista de empresas que faliram é basicamente todo mundo. Então, as empresas mais velhas do Brasil têm mais ou menos 25 anos de idade no setor aéreo. O principal motivo é que o Brasil é um país muito complexo para qualquer tipo de empreendimento, em especial a aviação. Porque a aviação ela tem ali uma dificuldade adicional. Primeiro, todo o custo dela historicamente está atrelado a dólar. Então, se a economia sofre altos e baixos, a flutuação cambial é muito problemática. Imagina você pagar um lease de um avião em dólar e vender passagens aéreas em real. Você está basicamente trabalhando 1 para 5 para cada real que entra. Você tem que pagar 5 basicamente de lease ali numa conversão direta do câmbio. Claro, é muito mais complexo essa conta quando você está gerindo uma empresa, mas imagina, o seu câmbio é 5 vezes menor do que o seu maior compromisso, que é o leasing. Outro ponto-chave é que o combustível no Brasil está entre os mais caros do mundo. Não só o preço dele em si, mas também a carga tributária agregada a ele. Então, isso aí é um impacto gravíssimo. Lembre-se, hoje uma empresa aérea, seja no Brasil ou no mundo, o seu maior custo é justamente combustível. Qualquer voo aí consome algumas toneladas de combustível para ser feito. Imagina uma empresa aérea ter que também pagar o seu contrato em leasing, ter um dos combustíveis mais caros do mundo e tentar fechar essa conta com apenas dois pontos aqui. Para a gente avançar um pouco mais, a insegurança jurídica brasileira, que eu acabei de citar, que acontece até desse pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, é parte por conta disso. Além do que, aqui no Brasil, às vezes você pede uma coisa e tem outra, então o contrato ali nunca está muito sério, a lei muda de acordo com as influências políticas do que está acontecendo no país, então tudo isso se torna muito difícil você se planejar. Outro caso que o Brasil vive aí em crises políticas, desde mais ou menos ali da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passa por altos e baixos. Recentemente, para te falar, mais ou menos uma década, que o Brasil tem passado ali por um cenário político bastante conturbado e que teve uma série de impactos na economia. A própria economia brasileira é muito engessada, ela não é tão dinâmica e a aviação ela depende muito do crescimento do PIB. Geralmente, se o PIB cresce 1, a aviação cresce 2, é sempre na média de 2 vezes o PIB. Então, qualquer melhora no PIB, a aviação cresce, mas qualquer piora também ela tem um tombo ali maior. Então, tudo isso aí ajuda as companhias aéreas a ficarem numa situação muito delicada no Brasil. E mais recentemente, um novo pesadelo para as companhias aéreas brasileiras, a famosa judicialização do setor aéreo. O que é isso? É aquelas pessoas que têm qualquer tipo de problema com a empresa, mas ela recorre a uma empresa terceira que promete ali um bônus, ou seja, um pagamento de indenização imediato, desde que você entregue para ela o seu processo. É que as companhias aéreas chamam-se de alugar o CPF. Funciona mais ou menos assim. Você teve um extravio de bagagem, um voo atrasado ou cancelado, em vez de você procurar uma negociação direta com a companhia aérea, você busca uma empresa terceira que vai estar te oferecendo serviço e ela te paga ali 1.000, 1.500, até 5.000 reais de forma imediata. Então, você recebe o dinheiro, mas você passa o processo para ela. Ela faz um processo em massa com milhares de pessoas e entra com ação contra as companhias aéreas. As perdas são milionárias e as companhias brasileiras, basicamente 95% desses casos do mundo, estão justamente nas empresas nacionais, ou seja, é um impacto ali muito grande financeiro também. Você tem segurança jurídica, judicialização, combustível caro, dólar flutuante e sempre incertezas na economia e na política. Tudo isso torna o cenário da aviação muito complicado no Brasil, especialmente para grandes companhias como Gol, Latam e Azul, que estão sempre muito mais expostas por seu porte e grau de endividamento a essas questões que acontecem no país. Mas um dia ainda faço um vídeo especial só para a gente tratar disso, que é um tema bastante complexo e vale até ter um bate-papo ali com um convidado para mostrar como a aviação brasileira não é tão simples assim. Mas vamos falar de outros temas também. Até aproveitando essa questão aí da situação do Brasil, né? A Azul retirou definitivamente no dia 23 a sua operação com a A350. É um avião extremamente moderno, era a estrela da frota, mas ele teve uma carreira bastante curta na Azul. Aliás, ele foi encomendado lá no meados de 2016 para fazer uma frota composta só de A350 para as rotas internacionais, mas como eu disse, a situação aí da política e da economia brasileira mudou bastante, tanto que esses dois aviões que operaram pela Azul eles acabaram sendo entregues primeiro para uma empresária chinesa que voou com eles de 2017 até 2020. Com tudo que aconteceu na economia do mundo, né, por conta da pandemia, esses aviões ficaram parados e depois sim foram
finalmente entregues à Azul. Mas os custos ali, principalmente de leasing, e essa questão, como eu disse, do Brasil não ser um país muito fácil, acabou que não fechou a conta. Então, no dia 23, eles foram finalmente retirados de operação. Apenas dois, não teve uma carreira longa. E a intenção, então, da Azul é basear toda a sua frota de longo curso no A330. Ela tanto opera a versão 1000, que é aquela versão remotorizada, quanto o modelo Standard, que é a série 200. Então, são 4 A330-200 e 5 A330-900, ou seja, no Brasil é mais fácil você operar com um avião um pouco menor, com custos relativamente menores, do que com os aviões mais modernos do mundo. Como eu disse, um dia eu faço um vídeo para tratarmos melhor desse tema. Outra notícia aí, bem relevante, não impactou o Brasil, mas impacta bastante a aviação comercial, é que o Boeing 737 MAX 9 recebeu aí o sinal verde para voar. Só para recapitular, recentemente um 737 MAX 9 da Alaska Airlines ele acabou perdendo ali um acabamento de porta, na verdade um tampão para a porta de emergência em voo. Só para explicar, se você não tiver por dentro do que aconteceu, a versão 737-9, -10 e também o 737-900 são as versões alongadas, e dependendo da configuração escolhida pelo empresário, especialmente aquelas de alta densidade, que é basicamente uma grande classe econômica, ele precisa de uma porta de emergência adicional. Ele fica logo ali atrás da asa, não sei se dá para ver aí na imagem, mas quando a empresa opera, como no caso da Alaska, uma configuração menor que não exige essa porta emergencial, você tira a porta de emergência e coloca ali uma tampa. Olhando de fora, você imagina que tem uma porta ali, mas ela está totalmente fixa por parafusos. Para quem está dentro, é só mais um acabamento de janela, nem se imagina ali que tem uma porta de emergência, supostamente, na verdade tem um acabamento ali. E acabou saindo em voo isso daí. Mas foi feita uma verificação, a FAA, que é a Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos, fez uma exigência de uma inspeção bastante severa para isso, e parece que tudo foi contornado, se achou o problema, e a inspeção então vai permitir que os aviões voltem a voar o mais breve possível. Mas claro, muitas empresas aéreas tiveram prejuízos consideráveis com essa paralisação temporária do 737 MAX 9, que foi proibido de voar em grande parte do mundo. Por exemplo, a Copa Airlines, que tem uma operação muito grande com o 737 MAX 9 nas Américas, e inclusive os voos para o Brasil, sofreu ali um grande problema, ou seja, as companhias aéreas trabalharam também junto às autoridades para resolver o caso o mais rápido possível, além da própria Boeing, né, que está trabalhando aí para verificar o que aconteceu. Então, uma ótima notícia para os operadores do 737 MAX 9. Porém, ainda nem tudo estava assim 100% na Boeing. O 737 MAX 7 e o MAX 10 já deveriam estar voando há pelo menos 4 anos em voos regulares, mas sequer foram certificados. Parte pelos acidentes com o 737 MAX 8, que paralisou os voos por mais de um ano, e também depois ali os efeitos da pandemia e tudo o que aconteceu na sequência. Já teve também questões ali de grandes atrasos nas cadeias de produção, regulamentação, e no caso até de regulamentação, a FAA fez ali uma revisão severa sobre aviões modernizados. Lembrando, o 737 é um avião da década de 1960 que passou por uma série de evoluções, desde a série original, que é a 100/200, depois a série clássica, que vai do 300, 400 e 500, a nova geração, né, o NG, que vai do 600 ao 900, e mais recentemente o Max, ou seja, são várias famílias baseadas no mesmo projeto da década de 60. O que acontecia até então? Você simplesmente modernizava o avião, fazia alguns ajustes pontuais na certificação e basicamente não mudava muito na regulamentação. Depois dos acidentes que foram causados por uma série de falhas de projeto, a FAA, por pressão internacional, inclusive muitos dos europeus, fez uma grande revisão e agora não. Qualquer tipo de mudança que aconteça no avião, uma modernização, exige então uma série de novos dados. E isso ali acabou causando uma série de atrasos na certificação do MAX 7 e do MAX 10. E nesse caso especificamente do MAX 7, ele deveria ter sido certificado ali quando tudo estava paralisado, quando o MAX 8 parou de voar, era justamente quando ele esperava entrar em serviço. O que se acontece agora é que ninguém tem certeza se a FAA vai manter a regulamentação anterior, ou seja, antes dessa mudança de regra, ou eventualmente aí numa canetada pode falar, não, a partir de agora tudo mudou e você vai ter que se enquadrar nas novas regras. Por hora, e falo muito por hora, tá falando de janeiro de 2024, isso não vai acontecer. Existe ali um acordo de cavalheiros entre a FAA e a Boeing para não prejudicar o avião, porque se isso entrar em serviço, teremos duas famílias dentro do MAX. Então você tem o 8 e o 9 dentro de uma regra e o 7 e o 10 dentro de outra, ou seja, vai ficar bem complicado até para escalar pilotos, mecânicos, porque muda bastante coisa. E nesse caso, a Southwest está pensando aí como é que ela vai colocar sua frota, já que ela é o principal cliente do 737 MAX 7, a versão mais curta dele, inclusive,
mas ela disse que não está planejando ter ele na frota de 2024, justamente por conta dos atrasos consecutivos na certificação. A previsão deles era receber da família 737 MAX 79 aviões esse ano, mas, desculpa, é para receber 79, mas originalmente a previsão era 85 aeronaves. Eles acreditavam então que conseguiriam até atender rotas de menor capacidade com o novo avião, mas isso não deve acontecer. Vou até ler aqui rapidamente um comunicado da própria companhia sobre esse caso. Então, abre aspas, o cronograma de entrega do 737-7, ou seja, o MAX 7, depende da emissão das certificações e aprovações necessárias pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, para a Boeing. A FAA determinará, em última análise, o momento de certificação do traço 7 e entrada em serviço, e a Boeing poderá continuar a enfrentar desafios na cadeia de fornecimento. Portanto, a empresa não oferece garantias que as estimativas e prazos atuais serão cumpridos, fecha aspas, disse a Southwest Airlines, ou seja, ela nem está mais confiando que vai receber os aviões no prazo, então, por isso que teve essa revisão de frota. Da mesma forma, esse caso, mas no outro modelo, também afeta a United Airlines, que da mesma forma, como eu disse, planeja ali a sua gerência de frota, até o seu plano de frota de médio e longo prazo, sem o 737 MAX 10. O motivo é justamente esse, atraso na certificação, o avião já deveria estar em serviço há bastante tempo e nada aconteceu. Aliás, isso até coloca em dúvida esse pedido de 277 aviões da família MAX por parte da United. Ela já é um operador de Airbus, existe ali uma conversa nos bastidores não confirmada, isso é bem importante, que ela poderia trocar então a encomenda do 737 MAX 10 para versão do A321, ou seja, seria um revés muito grande para a Boeing e uma revisão considerável então dos planos da United. Aliás, um ponto importante aqui para destacar é que o 737 MAX 10 é o segundo avião da família mais vendido, ele tem mais ou menos 800 pedidos confirmados, ou seja, se ele atrasar e as companhias continuarem ali com desconfiança, ele não entrar em serviço no prazo que está estipulado, isso pode causar ali um cancelamento em massa do avião, que vai ser um problema muito sério para a Boeing. Ela vai ter basicamente então dois aviões de sucesso, que é o 8 e o 9, e o 7 e o 10 ali ficariam basicamente sem clientes, ou os poucos que continuarem vão colocar cláusulas contratuais bastante complicadas. Outra notícia ali que também vai comentar, mas aí vai justamente no oposto desses casos negativos, hoje o programa nem está muito alegre, né? É a questão que a Airbus também ampliou ali sua entrega de helicópteros em 2023, foram mais de 340. Lembrando, o Airbus Helicopters é uma fusão ali de vários fabricantes europeus que mais recentemente acabaram embarcando com essa nova marca. Até um pouco antes operavam sobre a marca Eurocopter, mas uma revisão ali, principalmente de estruturação empresarial, virou tudo Airbus. Então, no dia 23, ela reportou a entrega de exatos 346 helicópteros ao longo do ano passado. É uma participação global de mercado na ordem de 54% no mercado civil e para a pública. Então ela tem a liderança ali, seguida bem de perto, aliás, da também europeia, a italiana Leonardo. Foram também registrados 393 pedidos líquidos, vindo de 179 clientes em 47 países, ou seja, a Airbus está muito bem colocada no segmento de helicópteros. Aliás, é bem raro o fabricante de avião ter uma presença tão ampla aí em helicópteros. A Boeing tem mais o setor militar, no civil, ela acabou nunca ingressando. Embora lá em 97 ela ter dado com a compra da McDonnell Douglas a divisão civil também, mas ela acabou depois vendendo isso aí e nunca investiu em helicópteros civis. Outra ótima notícia também na área de aviação executiva é que a Textron prevê um aumento de entregas de aviões executivos ao longo de 2024. Aliás, ela reportou antes até de falar disso um lucro aí de 193 milhões no quarto trimestre do ano passado, ou seja, bem robusta aí esses números e entregas de 94 aviões entre outubro e dezembro de 2023. Mas essa questão sobre esse crescimento planejado da Textron veio um pouco até na contramão de alguns analistas, mas a Texas acredita que mesmo com a desaceleração da economia e a redução da demanda global por aviões executivos que começou em 2020, aqui eu vou abrir um parênteses, com tudo que aconteceu por conta da crise sanitária, muitos usuários de primeira classe de aviões, ou quem tinha ali uma operação na aviação executiva pontual, fretando avião, ou utilizando o cartão de horas, acabou optando por ter o próprio avião. Um dos motivos, maior flexibilidade, então você consegue voar sem muitas restrições e até um pouco ali de privacidade e segurança sanitária. Passado basicamente 3 anos, muitos ali já compraram o avião e o interesse deve reduzir ao longo agora das próximas semanas e meses. Mas a Textron continua bastante animada e acredita que vai sim conseguir não apenas
resolver essa questão da demanda, que eles acham que isso vai acabar até crescendo, mas também ela acredita que está tendo uma melhora na cadeia de suprimentos, e isso vai permitir não apenas entregar os aviões nos prazos contratuais, mas também uma redução ali pontual até de custos, então isso é bem importante. Mas, só para fechar sobre a Textron, só por curiosidade, no ano passado, a Cessna e a Beechcraft, que são tudo empresas do grupo Textron, entregou 94 aviões civis no quarto trimestre, como eu disse, sendo 50 jatos e 44 turbo-hélices. Lógico, a família Citation continua aí como líder absoluto, e em segundo lugar nas entregas está o Caravan, também ali um avião muito bem sucedido, aliás, é uma grande lenda entre os monomotores e criado para basicamente uma operação de couriers, né, que foi a FedEx, mas o mundo acabou se encantando pelo avião também. E para nós encerrarmos nosso bate-papo, a Gulfstream, um dos principais fabricantes globais também de aviação executiva, entregou 111 aviões o ano passado, também é uma marca bem importante. E estão agora aguardando a certificação dos G700 e G800, que aliás também está passando ali por uma auditoria, um pente fino por parte da FAA, por questões de algumas tecnologias agregadas que sequer existe em regulamentação, mas nada ali que deve prejudicar nem a capacidade dos aviões, nem a certificação, mas é apenas ali um cuidado adicional da FAA. Mas, para falar das entregas do ano passado, o que aconteceu desses 111 aviões, 89 foi de cabine larga, ou seja, principalmente G600, G650 e o G500, que são os principais aviões, e 22 G280, que são os super médios da Gulfstream. Um ponto é que esse total do ano passado foi apenas 9 unidades abaixo de 2022, parte principalmente por causa dos atrasos de certificação do G700, como está essa revisão, e também a questão ali das cadeias de produção, que acabaram atrasando um pouco a chegada dos equipamentos, e então, para atender a demanda de entregas. Então, as coisas não estão 100% na aviação, mas é previsto para 2024 tudo volte como era até 2019. Mas a Gulfstream também espera receber receitas aí na ordem de $1 bilhão e um incremento nos lucros na ordem de 250 milhões, ou seja, está tudo indo muito bem para a aviação executiva, ao contrário da aviação comercial, que tem passado aí por alguns motivos, alguns momentos, na verdade, um pouco complicados. Bom, esse foi o programa de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo, principalmente sobre as principais notícias que envolvem o Brasil, deixar o seu like, se por um acaso você não for inscrito, se inscrever aqui no canal. E nós nos vemos no próximo Notícia Jato. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.